Muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui, louvar a Deus. É bom também ver os vossos rostos e ver a vossa atenção, expectantes certamente daquilo que Deus irá falar esta tarde. Amém? Amém. Vamos abrir a Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós estamos a estudar esta carta que Paulo escreveu há cerca de 2000 anos atrás, mas que ela continua muito relevante para os nossos dias hoje. Amém? Ela continua a falar, ela continua a ensinar, continua a dizer-nos coisas muito importantes e preciosas. Porque a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Amém? Então, Gálatas capítulo 2, e a começar no versículo 11. 2, 11. Se não for muito incómodo, que eles puderem, ficaríamos de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, Paulo diz que lhe resisti na carne, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Versículo 18. Porque me torno a edificar aquilo que destruí, constitua-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde ou em vão. Vamos orar. Paizinho querido, nós damos de graças mais uma vez pela Tua presença no nosso meio e queremos agora pedir a assistência do Espírito Santo à nossa vida, lembrando-nos das verdades que nós precisamos ouvir, Senhor. E, Senhor, vem agora falar e vem contender com o nosso espírito, traz salvação a este lugar, traz edificação, Senhor, traz bênção, e nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus e para a tua honra e para a tua glória. Amém. Podem sentar. Depois do apóstolo Paulo ter estado em Jerusalém, lembram-se, passado mês falámos isto, ele retornou com Barnabé e Tito à sua igreja local, que era em Antioquia. Era mais a norte, do ponto de vista de Israel, era a Antioquia da Síria, e é bom voltar à nossa igreja local. Bem? É bom, quando nós chegamos a casa, somos acolhidos. Graças a Deus que hoje de manhã teve aqui um casal na escola dominical que disse: eu senti-me em família. Eu disse: bem-vindo a casa. E é bom quando nós vamos a uma igreja e nos sentimos parte. Nos identificamos como família. E igreja é isso. É família. É bênção. E era bom que nós também continuássemos a ser assim.
E também é bom recordar que quando Paulo esteve lá, em Jerusalém, falamos que a palavra foi pregada, ele falou aquele evangelho que ele queria, e não só Pedro, mas toda a igreja de Jerusalém concordou com aquilo, retificou e confirmou aquele evangelho da graça que o apóstolo Paulo estava a pregar. Por isso, não havia dúvidas nenhumas. E ficou assente que a igreja de Jerusalém ficaria mais voltada para os judeus e a igreja de Antioquia, a igreja onde Paulo estava a exercer o seu ministério, ficaria mais voltada para os gentios, aqueles que não eram judeus. Quando falamos em gentios, quer dizer aqueles que não são judeus, são os chamados gentios. E hoje nós vamos ver aqui, já lemos, acerca de uma contestação, uma briga, uma discussão, uma discórdia. Quem é que gosta de discórdias? Eu não. Mas vemos aqui que realmente houve esta contestação de Paulo a Pedro, e deixem-me dizer isto em jeito de introdução. A Igreja de Jesus Cristo, infelizmente, está cheia de contestações, de discórdias, de problemas. Não há dúvida nenhuma, irmãos. É só estudar a história da Igreja, quem conhece sabe isto. Às vezes, estas controvérsias, estes atritos, não têm explicação nenhuma. São pequenas coisinhas que às vezes se levantam. Às vezes é porque a cor do véu, às vezes é o comprimento do cabelo, às vezes é porque as calças são de uma maneira ou de outra, às vezes é por causa da música, às vezes é por causa de ir aqui ou acolá, comer isto ou comer aquilo. Muitas controvérsias se têm levantado ao longo da história da Igreja. Mas deixem-me dizer isto também. Mas hoje vamos ver uma contestação que foi útil e foi necessária à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Há contestações necessárias. Eu gostava da vossa atenção. Lemos aqui no versículo 11 que o apóstolo Pedro, algumas bíblias dizem Cefas, é a mesma coisa, foi então a Antioquia. Não sabemos muito bem quais foram os motivos. Talvez, como Pedro tinha alguma gerência, vamos dizer assim, da obra missionária, da obra geral, ele foi lá para ver como é que a igreja em Antioquia estava, como é que a obra de Deus estava a correr naquele lugar, ou talvez até foi mesmo por convite de Paulo ou da igreja. Sabemos que ele foi. Levou talvez uma comitiva. E lá em Antioquia, quando Pedro chegou, ele constatou uma igreja cheia da graça de Deus, uma igreja alegre, uma igreja bem disposta, uma igreja que acolhe bem e uma igreja que nós queremos também ser aqui em Lumiar. Amém? E que eu creio que somos. Então esta igreja que estava cheia da graça de Deus recebeu muito bem o apóstolo Pedro. Certamente ele pregou, certamente ele ensinou e havia muita boa comunhão. Ao ponto de o convidarem para vir para casa, e ele comia com os gentios, comia com os judeus, talvez boas frutas, uma boa carne alentejana, digo eu, um bom bacalhau, digo eu, porque eles não comiam isso. Mas os gentios podiam comer. Pronto. E esse é que é o ponto. É que Pedro ali comeu de tudo. E ele, sendo judeu, já estava a comer de tudo. Só que havia um problema aqui muito sério, que nós já vamos ver. Mas antes de vermos o problema dele comer de tudo com os cristãos gentios que o convidavam, não é? Ninguém vai para a casa de ninguém sem ser convidado, certo? Pronto. Portanto, quando vamos à casa de alguém, devemos aceitar o convite, se queremos ir e comer. Ou que nos põem, não é? Às vezes até nem gostamos muito que nos põem, mas comemos, não é? Ou pelo menos dizemos que não estamos com muita fome, mas vamos comer. Os irmãos brasileiros cozinham muito bem e têm comidas diferentes das nossas. Não é? Às vezes eu convido alguns irmãos brasileiros para irem lá à casa e eu ponho ali tudo na mesa à moda portuguesa. E eles dizem que não têm muita fome. Alguns. Outros dizem que está muito bom. A minha mulher cozinha muito bem, é Raquel. Mas vamos avançar. É importante também recordar que o apóstolo Pedro ele identificava-se com o Evangelho da Graça. Este Evangelho que recebe todos, judeus e gentios, que não faz distinção de pessoas. Este Evangelho que se põe na mesa e que se come, à vontade. E ele acreditava nisto. Porquê?
Porque ele lá na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, nós não vamos ler, porque é um capítulo longo, mas alguns conhecem a história. Ele teve uma visão do céu que Deus lhe deu, de um grande lençol que descia do céu com muitos animais. Animais que ele considerava imundos, que não se poderiam comer. Por exemplo, os judeus não comiam porco, não comiam coelho, não comiam pato, coisas que eu gosto imenso. Mas eles não comiam isso. E ele certamente viu estes animais naquele lençol e ouviu uma voz que disse: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele ficou horrorizado com aquilo. E disse àquela voz: de modo nenhum, Senhor. E aqui nós percebemos que era o Senhor a falar. Porque nunca comi coisa alguma que fosse imunda. Imunda segundo os critérios da dieta judaica. Os judeus não comiam aquelas coisas. Só que a voz insistiu e disse: não faças tu comum àquilo que Deus purificou. E então ele, a partir dali, ele entendeu, meteu a violinha no saco, nós costumamos dizer, e a partir dali começou a comer de tudo. E também compreendeu que não havia acessão de pessoas, que Deus tanto aceitava os judeus, mas também aceitava os gentios. E mais à frente, o Espírito Santo corroborou, confirmou esta mesma ideia, esta mesma mensagem, que era a mensagem do Evangelho. Como? Descendo o Espírito Santo também sobre os cristãos que se estavam a converter gentios. E eles tiveram grande manifestação de Deus, o Espírito Santo batizou-os, e tal foi de forma a influência naquele lugar que Pedro disse: se o Espírito Santo batizou também estes cristãos gentios, quem somos nós para impedir que eles se reúnam connosco e até que sejam batizados? E então naquele mesmo dia foram batizados aqueles cristãos gentios, desceram às águas, que é assim nós também acreditamos, ainda hoje. O cristão, quando chega a Jesus, quando se entrega a Jesus, deve ser batizado. Onde? Nas águas. Alguns talvez não saibam, mas eu estou a pregar por cima de um batistério, que é aquilo que nós chamamos. Abre-se aqui uma tampa, há aqui um grande fosso, um grande tanque, cheio de água, quentinha, e já temos batizado aqui muitas pessoas, graças a Deus. Então Deus não faz exceção de pessoas. Mas na segunda parte do versículo 12 que nós lemos, e eu gostava da vossa atenção no versículo 12 do capítulo 2 que nós lemos, porque antes que alguns tivessem chegado para partilhar, comia com os gentios. E nós aqui percebemos que ele comia de tudo. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então nós vemos aqui na segunda parte, no meio, que quando chegaram alguns crentes vindos de Jerusalém, visitando também a igreja de Antioquia, Pedro começou a afastar-se daqueles cristãos judeus, daqueles cristãos gentios. E a coisa não foi imediata, ele não saiu logo de todas as casas, mas podemos imaginar: oh, irmão Pedro, quer vir à nossa casa comer um coelhinho assado? Não me apetece, não quero. E ele já tinha comido. E depois convidaram novamente: quer ir lá à casa comer um porquinho? Bom? Não quero. E ele mudou. Porquê? Diz a parte final do versículo: porque ele temia, ele teve medo de quem? Dos da circuncisão. Lembram-se dos judaizantes, aqueles que nós temos vindo a falar, aqueles cristãos novos, judeus, que se estavam a converter ao Evangelho. E eles acreditavam que era bom converter-se a Cristo, mas era importante guardar os preceitos judaicos. E eles ainda não compreendiam bem o Evangelho da graça de Deus. E eles pensavam que era bom ir a Cristo, mas era preciso continuar a guardar os preceitos da lei. A dieta, o calendário judaico, as festas e também a circuncisão. Já temos falado nisso. Bem, vemos aqui que ele afastou-se dos gentios porque temeu estes da circuncisão. Quando damos lugar ao medo, quando damos lugar e estamos demasiado preocupados com aquilo que os outros dizem, ou pensam, ou vão dizer, nós fazemos muitos erros na nossa vida. Mas esta atitude dupla do apóstolo Pedro
teve um problema grave. É que ele influenciou outros cristãos que estavam lá naquela igreja. E não só outros cristãos. Pedro destaca aqui, o apóstolo Paulo destaca aqui quem? Barnabé. Ora, Barnabé era um grande companheiro do apóstolo Paulo. E eu acredito, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao destacar aqui esta desconfiança, este voltar atrás de Barnabé, deve ter entristecido muito o apóstolo. Porque ele sentiu que o seu amigo, o seu companheiro, que era pastor também da igreja em Antioquia, estava a não compreender bem o Evangelho da Graça. E então, certamente, ficou muito triste. Foi uma desilusão muito grande para o apóstolo Paulo, Barnabé, também se ter identificado com Pedro, não participando destes banquetes dos gentios. Perante isto, o que é que Paulo vai fazer? No versículo 14 e no versículo 11, nós vemos que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, irmãos, ele vai cara a cara com o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, e ele vai confrontá-lo com aquilo que estava a acontecer. E diz no versículo 14: tu és judeu e vives como um gentio, e não como judeu. Como é que queres obrigar os gentios a viverem como judeus? Então nós vemos aqui que ele, cara a cara, confrontou o apóstolo Pedro desta atitude hipócrita que ele estava a ter. Deus está aqui a alertar-nos para as nossas atitudes também hipócritas que podemos ter. Falar uma coisa e ser outra. Dar uma impressão na igreja e lá fora ser outra pessoa. E isto não agrada a Deus. Isto não corresponde com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Mas a pergunta que se impõe é esta: porquê é que Paulo exortou desta forma a Pedro? Há algumas razões, pelo menos 4. A primeira é porque a atitude de Pedro estava a contradizer o Evangelho. O apóstolo Pedro estava a contradizer aquilo que Paulo estava a ensinar naquela igreja. E já existia muita confusão doutrinária nas igrejas, nós temos visto. Aliás, esta carta de Gálatas é escrita para desmistificar, para esclarecer a confusão que estava a haver nas igrejas. Que o Evangelho da Graça não tem a ver com comida, o Evangelho da Graça não tem a ver com festas, o Evangelho da Graça não tem a ver com A ou com B, com cor, branco ou preto, tem a ver com se receber todos, e para Deus não há exceção de pessoas. E era preciso então denunciar o erro e reafirmar bem alto a verdade do Evangelho. Esta é a primeira grande razão. Estava em causa o Evangelho e o apóstolo Paulo não teve medidas. Cara a cara, confrontou, e na presença de todos, diz o texto, realmente o que estava a acontecer. A segunda razão: o objetivo de Paulo não foi criar uma cisão, uma divisão. Ele não se queria separar de Pedro. Nem era um ataque pessoal a ele, porque ele respeitava muito o apóstolo Pedro. Mas era trazer luz e esclarecimento onde pairava a desordem. É interessante que não é mencionada a resposta de Pedro perante aquela intervenção do apóstolo Paulo. Não vemos se Pedro se defendeu, não parece, não é mencionado, mas nós percebemos pela carta que ele escreveu ao apóstolo Pedro, mais à frente, na primeira carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 16, ele refere o amado irmão Paulo, onde nós percebemos que, de facto, ele continuou no ministério. Eles continuaram unidos. O ministério era o mesmo, era o Evangelho da Graça de Deus, precisava ser anunciado, e eles continuavam juntos. Esta discórdia serviu para Pedro pensar na sua vida. E eles continuaram, creio eu, a trabalhar juntos. Terceira razão: Paulo não defendeu as suas próprias opiniões ou verdades. Paulo destacou o Evangelho da verdade. E 2 vezes é referido neste capítulo 2 o Evangelho da verdade. Se vocês olharem para a vossa Bíblia, no versículo 5, aparece a primeira vez o Evangelho da verdade. E no versículo 14 aparece também este Evangelho da verdade. E por último, esta duplicidade de Pedro serviu para o apóstolo Paulo aproveitar esta oportunidade para ele expor de uma forma ainda mais veemente, de uma forma ainda mais vigorosa, a justificação pela graça. Ou seja, Paulo aproveitou este erro de Pedro, não propriamente para acusá-lo,
mas para esclarecer que a justificação, a salvação, é somente pela fé em Jesus Cristo. E não é pelas obras, não é pela lei, não é pelos judeus. É somente por Cristo. E, irmãos, deixem-me também dizer isto, que os nossos erros sirvam também para tornar a verdade do Evangelho mais conhecida. Nós, quando admitimos que erramos, estamos a contribuir para que a verdade do Evangelho sobressaia na vida da Igreja e na nossa vida. Mas, afinal, o que é esta verdade do Evangelho? A partir do versículo 16 e até ao final, e nós não temos muito tempo para esclarecer isto, porque era muito interessante, mas vamos ver assim ao de leve o que é que Paulo vai fazer. Os argumentos que ele vai apresentar acerca deste Evangelho da verdade. O primeiro deles é que ninguém é justificado, no versículo 16, ou declarado justo, salvo, podemos dizer nós, ninguém é salvo pelas obras da lei. Não era por ser judeu que eles iam ser salvos. Não é por tu teres nascido na família de cristão, seja evangélico, católico, ou seja do que for, que tu vais ser salvo. Não é por aquilo que tu fazes que vais ser salvo. Tu vais ser salvo somente pela fé em Jesus Cristo. Portanto, ninguém é justificado pelas obras. O que nós comemos ou que não comemos não nos torna mais justos ou santos. A segunda coisa que está aqui também é muito clara quando Paulo diz que tanto os judeus como os gentios são igualmente pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, ou faltos, ou carecidos estão da glória de Deus. Somos todos pecadores, que estamos aqui. Todos pecaram e somos todos pecadores. E precisamos da glória de Deus na nossa vida. Sem Cristo não dá. A terceira coisa que eu gostava de destacar é que a única verdade que nos pode salvar é a verdade do Evangelho. Notem o versículo 16 na parte final, eu vou ler. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo. Que todos hoje possam crer aqui em Jesus Cristo. Para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. No versículo 19 e 20, nós vemos aqui que o cristão é convocado a viver para Deus. E o versículo 20, que é muito conhecido por alguns de nós, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não é? Este versículo que é tão crucial para o entendimento do que é a vida cristã. Porque a vida cristã não é ir a Cristo e depois viver à minha maneira. Como dizem aquela banda portuguesa, não é? Os chutes e pontapés, à minha maneira. Não é nada disso. O cristão vai a Cristo para viver à maneira de Cristo. E para viver com Cristo. E em Cristo. E esta é a diferença radical. Que muda tudo. Portanto, nós agora somos convocados a uma vida de fé, a uma vida de amor, que brota pela presença de Cristo. Já tens Cristo na tua vida, verdadeiramente? Podes dizer que Cristo habita em ti? Tu já recebeste Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Senão, hoje é tarde para Cristo entrar na tua vida. Eu creio que Ele está aqui. Eu já recebi Jesus Cristo quando tinha 13 anos. Ele bateu à porta da minha vida, do meu coração. Eu disse, pela sua obra, entra, Senhor Jesus. E Ele ficou. Não mais somos os mesmos. Tudo se transforma. Não quer dizer que não temos dificuldades, não temos lutas, mas com Cristo a coisa torna-se mais fácil. Amém? Glória a Deus. Uma das grandes mentiras de muitas religiões, também do catolicismo e do adventismo, por exemplo, é que a graça de Deus não é suficiente para salvar o homem. Cristo não chega. É Cristo mais qualquer coisa. É Cristo que faz as boas obras. É Cristo mais ser bonzinho. É Cristo mais guardar o sábado. É Cristo mais comer bem ou mal, seja o que for. É Cristo mais qualquer coisa. Ora, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da verdade é Cristo somente. É só Cristo. E essa, que realmente é uma das grandes mentiras das religiões, se Cristo é mais alguma coisa,
segue-se que Cristo morreu de balde, ou Cristo morreu em vão. É o que quer dizer o último versículo que nós lemos. Se é preciso mais alguma coisa para além de Cristo, então para que é que Cristo morreu? Avançando um pouco, irmãos, 4 aplicações finais para a nossa vida nesta tarde. Em primeiro lugar, uma das aplicações deste texto que ressalta é que ninguém está imune ao erro. Seja pastor, seja bispo, seja padre, seja professor, seja pai, seja mãe, ninguém está livre de errar, de falhar. Vemos aqui um grande erro do grande apóstolo de Pedro. Paulo também falhou, mais tarde. Mas aqui estamos a estudar, estamos a ver, estamos a considerar um erro grave do apóstolo Pedro. E quando alguém pensa que não falha, já caiu. Eu li uma frase muito interessante no Twitter esta semana que dizia: inerrante é a Bíblia, eu sou errante. A Bíblia é inerrante, ou seja, não tem erros. Mas eu tenho. É o que quer dizer esta frase. Eu gostei bastante. Chama-se Ismael. Esta confrontação de Paulo mostra que os líderes são imperfeitos e falham. Até os melhores pastores cometem erros. Precisamos vigiar para não falhar. Que isto não seja uma desculpa para nós falharmos. Os pastores também falham, então eu posso falhar. Nada disso. Não é isso que estamos aqui a pregar. O que nós estamos a dizer é que os pastores falham. E se alguém pensa que os líderes são perfeitos, não conhece nada da palavra de Deus. Basta olhar para mim e para outros e já sabem isso. Nós falhamos muito. Então, mas precisamos vigiar para não falhar e também sermos humildes para, quando falharmos, reconhecer as nossas falhas. Os anciãos, os diáconos, os cooperadores, quem prega ou ensina na escola dominical, têm mais responsabilidade. Amém? Tem mais responsabilidade. Ainda há pouco tempo, muita gente ficou chocada por ouvir alguns padres que fizeram aquele sacrilégio de fazerem mal àquelas crianças. E hoje que são adultos. E muita gente ficou chocada. Como é que é possível? E eu digo igual. Como é que é possível? O padre, ou o pastor, ou seja o que for, fazer aquilo. Muita gente também há pouco tempo ficou chocada do Dalai Lama, não é? Fazer aquele disparate com aquela criança. Ele depois veio dizer que aquilo foi tudo inocente. Mas, na verdade, irmãos, muita gente ficou chocada. Eu até gostava do Dalai Lama, agora já não gosto. Ouvi eu dizer. A verdade, irmãos, é que quem prega, quem ensina, tem mais responsabilidade. Há mais exigência. E isto não quer dizer que não vai falhar essa pessoa, mas nós temos responsabilidade naquilo que dizemos, naquilo que fazemos e naquilo que estamos a pregar. A segunda coisa que eu gostava de aplicar com base neste texto, muito importante, é que Pedro dá a ideia que não viu logo o seu erro, porque ele foi deixando de comer com um, depois com o outro, e ele não percebeu que estava a errar. Não quer dizer que não estava consciente. Mas muitas vezes nós não somos rápidos a identificar os nossos erros. Isto acontece muito. Na minha vida e na vida de muitos que já observei também. E o grande desafio é nós não vermos as hipocrisias dos outros, é vermos a nossa hipocrisia. Este é um desafio, irmãos. Porque nós, o problema e o cisco do olho, nós vemos facilmente. O problema é não vermos a nossa trave, o nosso tronco. E este é que é o nosso problema, irmãos. Que Deus nos dê a graça de nos vermos a nós próprios, como Ele nos vê. Porque identificar erros dos outros é fácil. O problema é nós não vermos os nossos. E que Deus tenha misericórdia dos nossos erros. Pedro conhecia a verdade do Evangelho, mas não a colocou em prática. Não chega a conhecer a palavra de Deus. É muito bom conhecer o Evangelho. A minha ambição, o meu desejo para esta tarde é que todos que estão aqui conheçam bem o Evangelho de Cristo. E já se tenham entregado a Ele. Mas não chega a isso. Não somente é importante conhecer o Evangelho,
Mas é mais importante ainda viver o Evangelho. Colocar em prática aquilo que sabemos. E isso sim é que faz a diferença. A terceira aplicação, e são 4, é que as Escrituras são a palavra final contra os falsos ensinos e também os maus obreiros. Ao contrário de muitos pastores e líderes religiosos que falham, a palavra de Deus não falha. Então vale a pena confiarmos nela. Mais tarde, Pedro até escreveu, ele próprio escreveu isto: a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ele escrevendo aos cristãos dispersos, lá na sua primeira carta, disse que a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia não falha. A Bíblia é infalível. As promessas do Senhor são eternas. Aquilo que o Senhor diz, cumpre-se. Nós não. Nós mudamos. Nós falhamos. Nós alteramos a nossa mentalidade, o nosso pensamento. E mais do que confiar nos homens, nós devemos confiar na palavra do Senhor. Isto não quer dizer que nós não devemos apoiar os nossos líderes. E isto também é uma palavra muito importante, porque não está aqui em causa o apoio às lideranças. Não é isso que está aqui. Mas deve significar que nós devemos seguir e firmarmos na palavra de Deus. Porquê que muita gente vem à igreja e depois vê um problema, vê um desapontamento, qualquer coisa que um pastor, um líder, ou alguém lhe diz, a pessoa fica ofendida e anda na igreja? Porquê? Ficou desiludida. E tem razão para ficar desiludida. Mas o problema é que essa pessoa não estava verdadeiramente firmada na palavra de Deus. Porque quando nós estamos firmados na palavra de Deus, irmãos, venha o que vier, isto não quer dizer que vale tudo na igreja, que vale tudo, nada disso, mas que quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nós estamos mais atentos. E não é por dizermos uma palavra fora de tempo ou uma coisa menos agradável que nós vamos de bandada e vamos embora. Nada disso. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude. Por último, a última aplicação vem do versículo 16 até ao final, que eu não desenvolvi muito, mas agora avança. E eu gostava de referir que a justificação é a obra divina. A salvação é a obra de Deus. Deus é que salva. Deus é que justifica. A justificação quer dizer Deus a tornar-nos justos. Vamos imaginar um tribunal. E estamos todos no tribunal. E nós sabemos que somos culpados. O que é a justificação? É o juiz, que neste caso é Deus, dizer assim: está perdoado. Ele merece condenação. Merece o inferno. Merece morrer eternamente. Mas por causa do meu Filho Jesus Cristo, eu te perdoo. Só tens de fazer uma coisa. O que é? É crer nisto, é aceitar. A salvação é uma coisa simples e fácil. Mas muita gente não a quer. Porquê? Porque prefere morrer eternamente. Prefere não dar ouvidos à palavra de Deus. E isto é algo terrível. Então hoje o meu desafio é para que tu aceites esta justificação, pela graça de Deus, recebendo Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Estamos todos condenados, mas só Deus tem esta capacidade de nos perdoar e nos declarar limpos de toda a condenação. Nenhuma condenação há, diz Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vida como tu és cristão, é chamado a viver, não é uma vida centrada no eu, centrada em ti, nos teus interesses. A vida do cristão é uma vida centrada em Cristo, naquilo que Ele deseja, naquilo que Ele quer fazer. E a nossa salvação não é Cristo mais alguma coisa. A nossa salvação é somente Cristo. É por Cristo. E aquele que vai a Cristo, nova criatura é. Amém? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Isso mesmo. Portanto, Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Jesus Cristo é aquele que quer salvar a tua vida. E por isso, irmãos, este é o Evangelho. E o Evangelho da graça de Deus é maravilhoso. E esta é a verdade do Evangelho. E nós devemos lutar pela verdade do Evangelho, irmãos. Aquilo que nos deve realmente fazer e levar bem alto a bandeira da fé é a verdade do Evangelho. Não são as nossas razões, não são as nossas questões, mas é o Evangelho que deve estar a brilhar neste lugar.
dizendo a todos os que vêm aqui, os que entram aqui, que somente Jesus Cristo salva e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Que Deus te possa falar e continuar a falar esta tarde.